A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Superação. Eu me chamo Adriana Santos e viemos hoje trazer um assunto muito abordado pela mídia, mas pouco abordado dentro da família ou dentro do convívio familiar, né? Esse assunto, muitas das vezes, quem está passando pelo problema tem vergonha de falar, de mencionar, porque ele pode se achar, ele acha que ele vai ser muito inferiorizado se ele dizer que está passando por esse problema, que é o problema de depressão. E o tema de hoje diz: depressão é doença ou demônio? É espiritual ou ela é física, né? Tem a ciência explica? Sim, a ciência explica. Mas até nós aceitarmos a condição de estarmos passando por um momento de depressão e corrermos atrás de ajuda, aceitar ajuda, ou até mesmo alguém da família aceitar isso, né? Que existe essa depressão e que ela precisa ser tratada. Eu tiro por mim porque eu tive depressão muito cedo. Eu tive um quadro muito alto de depressão. Minha depressão começou já mais ou menos lá para uns 11 anos, 12 anos. Sim, ainda uma criança, eu já tinha já depressão. Bem fraquinha, claro. Não era aquela depressão, né? Tem vários estágios de uma depressão, né? Então a minha estava bem no início. Por causa eu vim de um lar, né, destruído, e eu via meu pai alcoólatra, agredindo a minha mãe, fui tirada muito cedo da escola, então assim, eu era segunda da filha mais velha, e então minha mãe deixou nós completarmos a idade, né, a mais velha 7 anos, não, 8 anos, eu 7 anos, e a minha irmã 6 anos. E como eu entrava na escola com 6 anos, minha mãe colocou nós três de uma vez. Né? A irmã mais velha entrou um pouquinho tarde na escola, eu já entrei com 7 e a minha irmã entrou com 6. Porém, quando chegou na quarta série, minha mãe tirou nós três da escola de uma vez, para podermos cuidar dos irmãos, ajudar os afazeres de casa. Então eu não tive aquela infância de escola, de colegas, de amigo, de se formar, e só sempre dentro de casa, vendo brigas, agressões. Meu pai era alcoólatra e quando ele bebia, ele se transformava completamente. Então ele agredia minha mãe de o que tivesse na frente, né? Mas quando ele estava bêbado, ele queria. Eu lembro uma vez até que ele bateu na minha mãe, ele deitou o facão e batia nela. Então a gente cresceu naquele lar de brigas. Era praticamente todo final de semana. Muitas brigas, né? E minha mãe sempre triste pelos cantos, uma situação muito terrível. E eu cresci. Aí eu sei que com 11 anos de idade eu fugi de casa porque eu não queria mais ficar na minha casa. Eu tinha uma ideia de assim, fugir de casa, morar na rua, crescer e ter a minha vida, lutar, aquele sonho de criança, aquela ilusão de criança. Então eu fugi de casa aos 11 anos, mas acabei voltando para casa no mesmo dia. Fugi de manhã e voltei à tarde. E minha mãe, eu lembro que ela me deu uma surra muito grande, porque eu tinha fugido de casa. E nesse dia que ela me deu essa surra, eu fiquei muito revoltada mesmo. Passado um tempo, já com meus 14 anos, eu sempre guardava essa mágoa dessa surra que ela me deu por eu ter fugido de casa. E eu tentei então o suicídio, tomando veneno chamado Baygon na época. E eu imaginava assim na minha cabeça que eu iria morrer como no Conto de Fadas, como na Branca de Neve, ia dormir alguém e quando ela chorasse, quando ela sentisse a minha falta, eu ia me levantar. Olha a cabeça infantil, né, de uma criança já com depressão, já com sinais de depressão. Mas aí eu tomei o veneno e acabou que eu não tive nem dor de estômago, né? Fiquei arrotando aquele Baygon, aquele veneno muitos dias e Deus, graças a Deus, Deus me livrou, não aconteceu nada de grave e eu continuei a minha vida. Fui crescendo, fui me formando, fui ficando mocinha
e o negócio foi piorando, a depressão foi piorando, 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 piorando. Tinha muitas tristezas, muitas frustrações. E já na minha juventude eu desenvolvi realmente a depressão. Aí eu já ouvia vozes, o meu pensamento meio que mandava em mim, eu tinha medo de mim, das minhas atitudes, tinha medo de dormir, não dormia, eu tinha medo de tudo. Fui desenvolvendo essa depressão. E para mim era apenas, naquela época não se falava em depressão, isso no ano de 90, deixa eu ver aqui, 92, 90, 91, até 92. E eu lembro que ninguém falava sobre isso, né, de depressão. Uma pessoa que ficasse num canto triste era chamada de preguiçosa, que não queria fazer serviço, né, que estava ali rolando, que era tudo frescura, que isso não era doença. Então não existia nem esse nome. Eu nunca tinha ouvido falar em depressão, né, esse nome, depressão, na época. E eu lembro que com 17 anos eu aceitei a Jesus, eu fui para a igreja, a convite de uma amiga, e foi muito difícil na época, porque eu queria me escapar daquela situação, já tinha tentado de tudo. Aí também comecei a beber, já jovem ainda, com 17 anos já bebia, já fumava, e eu queria assim achar meios de eu satisfazer, achar felicidade, achar alegria, não é? Eu não conseguia achar essa alegria que eu tanto buscava. E com 17 anos alguém me convida para ir para a igreja, e eu fui para a igreja. Chegando na igreja, eu aceitei a Jesus, ouvi aquela palavra maravilhosa, e aquilo eu me agarrei profundamente. Então, e naquela época eu ouvia muitas vozes mesmo, era uma tristeza tão profunda. Eu vou meio que descrever o que eu sentia. Eu não sei se você que tem depressão consegue se identificar com o que eu sentia na época, né? Eu não conseguia ver o mundo colorido, né? Para mim era tudo cinza, né? Era tudo cinza, não tinha cor, eu não conseguia ver motivos para a alegria. Eu até olhava as pessoas rindo ou brincando ou fazendo planos para o futuro e eu não conseguia fazer planos para o futuro. Eu estava paralisada no tempo. Tinha dias que eu queria só dormir, ficar o dia todo dormindo, me trancando, não queria ver ninguém, não queria sair, não gostava de amizades, assim, de ficar, sabe, com colegas conversando, não gostava, então eu queria ficar no meu canto. Eu não conseguia ter uma. Eu dava até risada, até ria de piadas, né? Na oportunidade que eu tinha de conversar, mas eu não queria ficar perto de ninguém, eu queria ficar só. Né? O momento que eu mais gostava era o momento que eu estava só. E a impressão que eu tinha que eu estava dentro de uma caixa, essa é realmente a impressão, que estava dentro de uma caixa trancada, fechada, e só tinha um buraco para respirar. E aquele buraco ali para mim era uma coisa que ia se fechando e eu ia sentindo muitos sintomas. Aí com o tempo desenvolvi a síndrome do pânico. Com a síndrome do pânico eu já tinha medo de sair, eu já tinha medo de dormir, qualquer barulho me assustava, perdi o sono muito fácil, eu dormia picado à noite. Eu dormia alguns minutos, acordava, dormia alguns minutos, e interessante que parecia que o meu corpo dormia, mas o cérebro não desligava, né? Dava a impressão que eu estava dormindo, mas o cérebro a 1000 por hora trabalhando. Então não tinha aquele descanso. E na verdade, quando descansava, quando eu ia dormir, eu acordava mais cansada do que antes de ter deitado na cama. Então eu acordava mesmo cansada de verdade. Então aquilo foi, com o tempo, judiando muito de mim, mas nunca se ouvia falar em depressão. Isso aí, naquela época, ninguém tocava nesse assunto. E foi falando sobre o assunto muito tempo depois. Então eu tô passando aqui um pouco da minha experiência que eu tive com a depressão. Eu quero falar o que aconteceu comigo. Eu gosto muito de falar e trazer temas que eu já aconteceu na minha família, aconteceu comigo. Eu tenho um conhecimento sobre o assunto. Tecnicamente, cientificamente, eu não sei explicar como funciona dentro do cérebro. Eu só sei explicar que depressão ela existe. Ela existe. Ela não é uma fantasia. Se você sente que a sua filha está pelos cantos, não importa a idade do seu filho, não importa a idade, né? Você pode achar que é uma coisa de criança ou uma coisa de adolescente, não é. Se você vê eles pelos cantos, muito chorosos, eles
se trancando muito, se fechando muito, querendo ficar muito sozinho, não sai, não faz amizade. Quando faz amizade, não é uma amizade assim que eles se apegam, eles querem ficar muito sozinhos. Cuidado, prestem atenção, procurem conversar, procurem perguntar o que eles estão sentindo, qual é os sintomas deles, o que eles estão pensando, porque a depressão ela se desenvolve no silêncio. Interessante dizer que na maioria das vezes, ou em todas as vezes que eu tive com uma pessoa, porque meu esposo é pastor de igreja, nós cuidamos de um ministério, nós temos um ministério, então assim, a parte das mulheres sou eu que converso, eu que trato, aconselho, e a maioria das pessoas que vieram até a mim para falar que tem uma depressão, que existe uma depressão na vida dela, ela sempre diz o que aconteceu, sempre tem um estupim, sempre tem algo que aconteceu e que a partir dali começou a desenvolver uma depressão. Na minha vida foi a minha família que não tinha a mesma estrutura, era um lar totalmente destruído, então foi desenvolvendo uma depressão na minha vida. Logo depois também perdi meu pai, aí foi começando, foi crescendo. Depressão não se tem da noite para o dia, entenda. Depressão não se pega, eu peguei uma depressão. Tá, comecei hoje, amanhã. Não, é coisas que vão se juntando, emoções que vão se juntando, não vão se vencendo, e assim, quando vê, se desenvolveu uma depressão juntamente com síndrome do pânico e muitas outras coisas, né? Ansiedade, transtorno de ansiedade. Então ela vai desenvolvendo. Só que dá para ver os sinais. Começa dando pequenos sinais, né? E a pessoa se fecha. Por quê? Porque hoje você falar que você tem uma depressão, as pessoas não vai te dar uma palavra que você está esperando ouvir. Olha, eu vou te ajudar, vamos procurar um tratamento, vamos ver o que pode ser feito, o que você está sentindo, o que eu posso fazer. As pessoas não vão logo de cara dizer isso para você, muitas das vezes, não é verdade? Elas vão dizer, mas isso aí é frescura, isso aí está precisando de um culto de libertação, está precisando ser exorcizado, não é isso? E não é isso aí. Gente, depressão é doença, não é demônio. Não é demônio, não é. Por mais que, porque mexe muito com o emocional da pessoa, as pessoas acham que é demônio, que é espíritos, que está atormentando a vida da pessoa. Não, é uma doença na vida da pessoa que precisa ser tratada, acompanhada. Tem cura? Sim, tem cura. Eu estou dizendo que tem cura porque eu fui curada. Mas teve um processo na minha vida. Eu aceitei a Jesus e fui começando a conviver, porque a pessoa com depressão, ela não convive com a depressão, ela não aceita aquela depressão, né? Ela muitas vezes ela não fala sobre o assunto, ela não se expõe, não quer tratamento, não quer procurar um tratamento. Ela está ali, ela não aceita a realidade que ela está com depressão. E eu não aceitava essa realidade na minha vida. Eu começava a culpar muitas coisas. O dia que eu estava triste, eu culpava um processo que eu passei. Quando eu estava queria chorar muito naquele dia, não queria sair, então eu achava motivos, mas eu nunca dizia que eu estava depressiva, nunca. Né? Eu não queria aceitar aquilo. E nós temos que procurar ajuda. E eu vejo muitas pessoas dizer também, eu acho isso muito errado. Se você já fez isso ou você faz isso, saiba que isso dói demais, machuca quem está com processo de depressão. A pessoa conversar com você ou de alguma maneira você perceber que ela está com depressão e você dizer para ela que ela está com demônio. Nunca faça isso. Isso é terrível para quem tem a depressão. Nunca faça isso. Depressão não é demônio. Pessoas evangélicas têm depressão. Homens de Deus, eu conheço homens de Deus que têm depressão. Mulheres de Deus que têm depressão. Conheço pastora que tem depressão, que luta, que ora. Claro que ela tem vitória porque nós que estamos em Cristo, nós temos que ter fé. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós depositamos a fé em Cristo Jesus, que aquilo vai ter cura, que aquilo vai passar. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos que procurar ajuda, sim.
em medicamentos, médicos especializados para tratar, né? Um psicólogo que pode conversar com você e que pode te acompanhar. Tem sim. Não tenha vergonha de você que é cristão de procurar um psicólogo. Você não vai mostrar fraqueza, você vai cumprir aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós temos que procurar os médicos. Jesus deixou os médicos, deixou a ciência, deixou os remédios, não é verdade? Claro que você vai procurar um tratamento físico com o médico juntamente com o tratamento de Deus, com o tratamento da palavra. A palavra de Deus, quando eu aceitei a Jesus com 17 anos, não foi assim, eu aceitei a Jesus numa terça-feira, na quarta-feira eu já não tinha depressão. Não é essa a realidade. Eu aceitei a Jesus, eu tive um suporte. Deus foi me dando suporte, foi me ajudando a aceitar, ter força de vontade, porque o depressivo, ele não consegue sorrir, ele não consegue ter força. Eu quero dizer para você que está no quadro de depressão, que pode estar ouvindo esse áudio agora, eu me identifico muito porque eu passei por isso. Então você que está dentro de um quarto trancado, já faz dias já que não toma banho, que não come, que não quer ouvir ninguém, faz uma força, faz um esforcinho, né? Busca lá mesmo, não aceita essa situação. A primeira coisa que você tem que saber que você está com depressão, mas você não pode aceitar essa situação. Quando ouvir palavras ao contrário, procure combater os pensamentos ruins, procure combater as palavras ao contrário, aquilo que vai te deixar para baixo, aquilo que vai pensamentos que veio de suicídio, pensamentos que você não vai conseguir, que você não vai sair. Eu quero que você acredite em mim, de uma pessoa que teve depressão. Depressão tem cura. E quem está dentro da depressão, a primeira coisa que ela coloca na mente dela que ela não vai ser curada, não vai sair dessa depressão. E ela procura outros meios para se livrar, porque para ela acredita que ela nunca vai sair dessa depressão, esse quadro de depressão. Então ela vai procurar outros meios, vai procurar tirar a própria vida, vai procurar se mutilar, se cortar, porque a dor, ela acha que a dor vai passar aquele momento, às vezes com um pensamento ruim, que vem muito ruim na cabeça, ela acaba se cortando, se judiando. Não, não é assim. Eu sei que é muito difícil para quem ouve dizer, ela está dizendo porque ela já não está mais com depressão. Mas eu tive depressão, síndrome do pânico, e é terrível. Eu conheço uma amiga minha que a depressão dela era tão engraçada assim, meio até que diferente. Quando ela tinha as crises, ela disse pra mim que parecia que entrava uma pedra de gelo dentro da veia dela, ia queimando o corpo dela, queimando, e ela tinha que ir pro hospital, ela tinha que ser medicada quando ela sentia no corpo dela, a depressão era tão forte que ela tinha muitos, coração disparando, né? Aquela batedeira no coração, tonturas, formigamento na boca, formigamento nas mãos, dores pelo corpo, muitas, assim, parecia que ela tinha uma labirintite que rodava toda a cabeça dela, muita vontade de chorar, muita vontade de dormir. De dormir e não acordar. Então era sintoma. Então cada um que tem a depressão, ele tem alguns sintomas diferentes. Nem todo mundo vai ter os sintomas igual. Nem todo mundo vai sofrer dos mesmos sintomas. Tem pessoas que ela vai passar uma tristeza muito profunda e não vai passar disso. Então ela vai tratar aquela tristeza, ela vai tentar conviver com aquela tristeza ou ela vai procurar ajuda. E tem pessoas que vai ter uma tristeza profunda seguida de muitos sintomas pelo corpo, né? Muitas dores, muitas crises, né? E muitas ansiedade. E assim. Então eu passei por tudo isso e eu sobrevivi. Eu consegui vencer a depressão. Então você vai conseguir vencer também essa depressão. O meu problema, o meu trauma foi realmente a família que era muito estruturada, meu pai. Então assim, eu assisti muitas brigas ainda criança, então aquilo, eu não sei qual foi o seu trauma. Eu não sei com quem eu estou falando agora. Qual o seu trauma? O que aconteceu para você desenvolver essa depressão? Qual foi? O que você guarda com você? O que você nunca contou para ninguém? O que está guardado com você em segredo, as 7 chaves que está fazendo você a cada dia mais ficar para baixo, sofrer?
o que é, não importa o que seja, tem ajuda, tem jeito. Palavra de Deus, primeiramente, você ter muita fé em Deus, você pedir ajuda do Senhor, né, através dessa palavra. Essa palavra, a palavra de Deus, ela traz em versículos, né, que nos deixa para cima, nos deixa alegre, nos dá força para vencer a depressão. Eu quero ler uma palavra aqui que se retrata bem, louvado seja Deus, para aqueles que estão passando por esse problema de depressão. E definitivamente não é demônio, é muita ignorância alguém dizer que depressão é demônio. Não é. Depressão é doença. Tem cura? Tem cura. Tem cura, tem cura mesmo, e não deixa nenhuma sequela. Deus pode curar qualquer doença. Eu fiz o tratamento, sim, eu fiz um tratamento assim, com alguns remédios, mas a maioria dos remédios que eles me davam para ansiedade, para dormir, acabava me deixando como um zumbi no outro dia, né? Sabe, você fica como se estivesse dopado. Então eu fiz tratamento pelo médico, busquei ajuda pelo médico, mas a minha maior confiança, né, e esperança é que o Senhor me curasse. Eu queria ser curada, eu queria sair daquela situação. Procurei psicólogo, sim. Nós sabemos que hoje também é muito difícil você esperar na fila de um SUS para você conseguir um psicólogo, né, um psiquiatra, você tratado com remédio. É muito difícil, é demorado, é caro. Devia ser uma coisa como pelas pesquisas que fazem que 20% da população mundial vai desenvolver a depressão ainda, né? Ou agora eu não sei como que tá a estatística, mas se fala muito que 20% da população, né, já está desenvolvendo a depressão. Isso devia as autoridades chamar mais atenção para essa doença, né? Também é uma pandemia, também é algo grave. E facilitar, né, a nossa chegada a um clínico, a nossa chegada a um médico, aquele que vai tratar, aquele que vai dar o remédio, aquele que vai acompanhar. Hoje nós sabemos que é lento isso. Não é muito lento mesmo. E você for pagar um tratamento, se torna caro. Muitas pessoas não têm condições de pagar um tratamento. Então, os governantes deviam atentar para isso, né? E facilitar, cuidar dessa população que está desenvolvendo a depressão, até mesmo numa idade já ainda criança. Ainda criança desenvolve a depressão, cresce uma criança depressiva, um jovem depressivo, um adulto depressivo. E a depressão, no estágio dela muito avançado, ela se torna um perigo para a própria pessoa, né? E quantas pessoas já não morreram de depressão? Então, nós temos que rever isso, né? Buscar mesmo, né? Que as nossas autoridades comecem a olhar, não que as pessoas estão com frescura, ou que as pessoas... Uma amiga minha, hoje eu fiz uma live, e ela disse que o pai dela fala para ela que ela tem depressão, e o pai diz para ela que é doença de rico. Para com isso, é doença de rico, não existe. Olha, não é verdade? Uma outra também que a gente fez a live e acabou falando que ela foi comentar que ela estava passando um processo de depressão e logo disseram para ela que ela estava endemoniada. O que é isso? É muita ignorância dizer que uma pessoa que está com depressão é endemoniada. Não existe. E a depressão não escolhe classe social. Tem pessoas, mas depressão só pega pessoas que não têm condição, que estão passando por um problema. Tem pessoas, gente, ricas, muito ricas, passando um processo de depressão. Depressivas, completamente depressivas, daria toda a fortuna para se livrar dessa depressão. Então, depressão não escolhe idade e nem classe social. Essa doença tem que ser tratada. E nós que somos da igreja não podemos criticar ou apontar ou inferiorizar uma pessoa que tem depressão. Não, nós temos que dar a mão, ajudar com palavra, com oração, acompanhamento, estar sempre junto, perguntando, conversando, não é verdade? E não apontar, porque a depressão ela pode pegar qualquer pessoa sujeita à depressão. Eu quero ler aqui em João, deixa eu ver se eu acho aqui, capítulo 14, glória a Deus. Que Deus está falando aqui através do Evangelho de João de um coração turbado, né? Glória a Deus. Ele vai dizer assim, 14, verso 1.
do Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Aleluia! Não se turbe o vosso coração. Você que está passando por esse problema, não coloque no seu coração que não há cura. Assim, o suicídio não é a saída. Não é a saída. Cristo pode e tem esse poder e autoridade de te curar. Claro que você também vai procurar pela medicina. Deus deixou a medicina, deixou os médicos. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer, não, eu preciso de ajuda. Não tenha vergonha de ligar para alguém. Não tenha vergonha de mandar uma mensagem para sua amiga, para o seu amigo, para alguém de confiança que você queira conversar, que sabe que não vai te criticar, mas vai te estender a mão. Não tenha essa vergonha. Não tenha vergonha de falar para alguém que está com pensamentos de suicídio, que você tem vontade de tirar a própria vida. Alerte alguém, fale com alguém, busque ajuda. Quebre esse tabu, abre, né, esse elo, essa porta que está trancada, né, que muitas vezes nós trancamos essa porta, que não deixamos ninguém entrar na nossa vida para nos ajudar. Abre essa porta, arrebenta essa corrente, abre essa porta e peça ajuda, né? Deus vai colocar sempre alguém no nosso caminho, na sua vida, para ajudar, mas não pode ficar, aleluia, louvado seja Deus, em silêncio. O silêncio, aleluia, é o problema. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus nos trata como filhos. Ele é o nosso Pai. Creia, acredita. Eu procurei a medicina, mas eu acreditei em Deus. Eu lutei. Eu falei, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito esses pensamentos. Eu não aceito a depressão. Não aceito, Senhor. Eu quero sair dessa depressão. Eu quero. Eu lembro uma vez que eu fui conversar com uma irmãzinha. Aí ela disse para mim assim, olha, quando você tiver pensamentos ruins, pensamentos maus, na época, lá atrás que eu estava com depressão, ela disse, clama o sangue de Jesus 3 vezes. E eu me apeguei a isso. E quando vinham os pensamentos da depressão, que ela causa muitos pensamentos ruins, e quando vinha aquele pensamento ao contrário, eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Parecia que aquilo saía, né? Aliviava. Então, assim, busque também socorro de Deus. Busque socorro do Senhor. Aleluia. Não aceita estar nessa situação. Se você está dentro de um quarto, levanta mesmo sem você querer, abre as janelas, mesmo sem você querer. Olha o sol que está lá fora, mesmo contra a sua vontade, mesmo fraquinho, mesmo não querendo, faça. Lute. Não fique prostrada diante da depressão, porque ela tem cura, mas também vai precisar da sua força e procurar alguém. Então, diante da palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. A Bíblia também vai dizer, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Deus. O Senhor promete tirar esse fardo da nossa vida, da nossa história. Ele promete aliviar, né? Tirar essa opressão, na verdade, nós estamos oprimidos pela depressão. Deus promete, a palavra de Deus promete para nós que Ele tem poder de tirar e qualquer enfermidade. A Bíblia vai falar também de uma mulher do fluxo de sangue de 12 anos. Era como uma depressão na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela já tinha gastado tudo com a ciência, com a medicina. Tudo ela tinha gastado. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro. E ela tinha que ficar num lugar separada. Porque uma mulher naquela época ela era rejeitada pela sociedade por estar, não é, com o seu período menstrual longo. Ela não poderia, uma mulher que estava naquele período, ela tinha que se afastar e depois estar no meio da sociedade. Ela era considerada, né, uma maldição perto de alguém, né? E a Bíblia diz que aquela mulher com 12 anos de sofrimento, desenganada, sozinha, porque não poderia estar no meio da sociedade. O que acontece, um dia ela ouve falar de Jesus.
E ela vai até Jesus. Jesus está no lugar pregando para muita gente, uma multidão. A Bíblia diz que aquela mulher se ajoelha e toca por trás na orla, né? Lá na pontinha ali, né? Do manto de Jesus, da roupa de Jesus. Ela toca bem na orla do vestido de Jesus, né? Ela toca no vestido, bem quietinha ali. Ela não fala nada, mas ela toca porque ela sabe que ao tocar em Jesus, a sua enfermidade de 12 anos seria curada e a vergonha que ela passava, a discriminação, seria cessada naquele momento. A Bíblia diz então que do Senhor sai virtude, de Jesus saía virtude e curou aquela mulher. No mesmo momento, o sangue daquela mulher foi estancado e Jesus disse: quem foi que me tocou? Olha, aleluia. A nossa fé tem o poder de tocar em Deus, aleluia, e de mover as mãos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz então que aquela mulher está quietinha, mas de repente ela se manifesta e os discípulos dizem: Senhor, quanta multidão te aperta, e o Senhor ainda pergunta quem te tocou? Mas ele diz: não, me tocaram de um jeito diferente. Tinha fé, tinha decisão, determinação. Então aquela mulher disse: Senhor, fui eu quem te toquei. E ela agora não tem vergonha mais, agora ela está curada, está restabelecida. E o Senhor diz: filha, a tua fé te curou, vai em paz. E ela então volta para a sociedade e ela tem agora uma vida normal. E quantas pessoas nos 12 anos que passou pela vida desta mulher e disse para ela que ela não tinha jeito, que não tinha cura, que para ela era melhor morrer. E olha, agora ela está curada. Então nós temos que ter fé. Sim, quem tem depressão precisa de ajuda, de médicos, de pessoas, e só que nós temos também que pedir para Deus, aleluia, pedir e ter fé que Deus vai fazer a obra. Amém, Jesus? Louvado seja Deus, aleluia. Até me atrapalhei aqui. Então, não coloque no teu coração que depressão é demônio, isso não existe, tá bom? Mas tem cura. Não coloque também no seu coração que não tem cura. Tem cura sim. Tem tratamento, tem cura em Cristo Jesus. É um Deus que cura toda enfermidade. Tenha fé que você vai conseguir, porque você não está só. Deus te ajuda nessa peleja. Amém, Jesus? Que Deus abençoe o teu coração. E deixa a sua mensagem se você está passando por um problema. Vamos conversar depois de você ver esse vídeo. Pode deixar a sua mensagem, compartilhe esse vídeo para chegar em muitas pessoas, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no coração de alguém, na vida de alguém esse vídeo. Também deixa o seu like, que é muito importante. Já a gravação, né? Já estamos aí com 33 minutos de gravação, não quero deixar o vídeo enjoativo demais. Mas eu tenho certeza que Deus vai preparar para nós. Um dia Deus está contando parte do meu testemunho. Louvado seja o que eu já passei e todas o Senhor me ajudou a vencer todos os obstáculos. E não é diferente com você. Não, eu quero reforçar aqui de novo. Depressão tem cura? Sim. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, um beijo no teu coração, que Jesus abençoe a tua casa, a tua família, teus projetos, que Ele estenda as tuas mãos poderosas para a tua vida e tua família. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.